Quarto tipo de sujeito, o sujeito indeterminado. O sujeito existe, alguém pratica a ação expressa pelo verbo, mas eu não consigo identificar, determinar quem é esse sujeito. Existem duas formas de o sujeito indeterminado aparecer. A primeira delas, o verbo, aparece na terceira pessoa do plural, que é eles, né, o pronome eles, ou o verbo na terceira pessoa do singular, mais a palavrinha se, que nesse caso é classificado como índice de indeterminação do sujeito, porque vai tornar o sujeito indeterminado. Como assim? Vejam, nesse exemplo, roubaram meu celular. Eu olho e falo assim, beleza, o verbo tá aí, roubaram. Quem roubou meu celular? Não sei. Ou eu não sei, ou eu não quero dizer quem roubou meu celular. O sujeito, ele existe, alguém roubou meu celular, mas eu não sei quem foi, eu não consigo determinar, portanto, o sujeito indeterminado. Você nota que nesse caso o verbo tá na terceira pessoa do plural, eles, certo? Então, se eu não tenho um contexto que me diga quem roubou o meu celular, eu classifico essa oração como sujeito indeterminado. Agora, se essa oração eu retirei de um texto em que na oração anterior estava escrito assim, os ladrões entraram na minha casa, ponto, roubaram meu celular. Aí eu não posso classificar como sujeito indeterminado, é sujeito oculto, os ladrões. Ele não aparece naquela oração, mas ele já foi citado antes. Não dá pra colocar como sujeito indeterminado, mas se é assim, fora de contexto, sujeito indeterminado. E se for alguém roubou meu celular? Sujeito simples, alguém. Ah, essa é boa pergunta. Estão te procurando. Eu chego e falo pra você, ó, estão te procurando. Pode ser até que você saiba quem está te procurando, mas nesse contexto, nessa oração, estão te procurando. Quando eu digo estão te procurando, sujeito indeterminado, eu não disse quem está te procurando, ou porque eu não sei, ou porque eu não quis dizer quem está te procurando. É também o caso da terceira pessoa do plural. Agora, dois exemplos de terceira pessoa do singular, mais a partícula C. Veja, precisa-se de funcionários com experiência. Eu sei que alguém precisa de funcionário, eu não sei quem, ou eu posso saber quem, mas eu classifico esse sujeito como sujeito indeterminado. Aí o aluno gosta de falar assim, ah, professora, mas sujeito é então a loja, né? A loja precisa de funcionário. Se estiver escrito a loja precisa de funcionário, você pode falar que o sujeito é a loja nem aparece aí. Sujeito indeterminado. Alguém precisa, não sei quem precisa. Beleza? A mesma coisa do exemplo de baixo. Não se pode acreditar em tudo que se lê na internet. Aqui eu coloquei dois verbos, então sempre você, se um período tiver 5 verbos, você vai identificar o sujeito de cada verbo, certo? Então, se o período for composto com um monte de verbo, cada verbo tem o seu sujeito. E aqui no exemplo de baixo, tenho dois verbos, né? Uma locução verbal, pode acreditar, e o verbo ler. E nesses dois casos tem o sujeito indeterminado, não se pode acreditar em tudo que se lê na internet. Então, a indeterminação do sujeito é uma forma também de generalizar. Eu estou dizendo aqui que as pessoas, de modo geral, não podem acreditar em tudo que se lê na internet. Então, nos dois casos, sujeito indeterminado também. O quinto tipo de sujeito e último tipo de sujeito é o sujeito inexistente ou oração sem sujeito. O predicado dessa oração não se refere a nenhum ser e a oração apresenta um verbo impessoal, um verbo que não tem sujeito, ninguém pratica a ação expressa pelo verbo. Veja, eu coloquei aqui os principais verbos impessoais, existem outros, e eu vou mostrar também para você como isso costuma cair nas provas, nos vestibulares, nos concursos. Isso cai bastante, é muito exigido. Temos aí então o verbo haver, com sentido de existir ou acontecer, verbos que indicam fenômenos da natureza, verbos fazer e haver, indicando tempo passado, verbos ser e estar, indicando tempo ou clima, e o verbo ser, indicando horas, dias e distância. Vamos aos exemplos.
Primeiro item, verbo haver com sentido de existir e acontecer. Ele é impessoal, ele então não tem sujeito e fica sempre no singular. Veja, havia 30 alunos na sala. O verbo haver é impessoal, não tem sujeito. A gente quer falar haviam 30 alunos na sala, a gente acha que é mais correto, mas não. Verbo haver é impessoal, não tem sujeito. Então, 30 alunos não é o sujeito da frase, é o objeto direto. Verbo haver fica aí no singular. E quando for uma locução verbal, o verbo impessoal também transfere toda a impessoalidade dele para o outro verbo. Então, deve haver pessoas interessadas no curso. Se haver com sentido de existir é impessoal, se tem aí uma locução verbal, o outro verbo também fica no singular. Ou houve 2 acidentes na estrada, com sentido de acontecer. Houve 2 acidentes na estrada, não fica houveram 2 acidentes na estrada. Mas se você quiser usar o verbo acontecer, aí sim vai ter sujeito. Se eu optar por falar aconteceram 2 acidentes na estrada, aí 2 acidentes é o sujeito e o verbo fica no plural, como acontecer. A mesma coisa de havia 30 alunos. Se eu quiser falar existiam 30 alunos, o verbo fica no plural. Mas o haver, com sentido de existir e acontecer, impessoal, não tem sujeito, fica sempre no singular. Verbos que indicam fenômenos da natureza, como chover, ventar, nevar, sempre no singular também, porque não tem sujeito. Choveu hoje de manhã, venta muito aqui. Agora veja, cuidado, porque se esses verbos que expressam fenômenos da natureza estiverem com sentido figurado, aí eles têm sujeito. Então se eu falo assim, hoje eu amanheci mal-humorada. Esse amanheci, né, é no sentido figurado, eu não amanheci, né, eu quero dizer que eu acordei. E aí é um verbo que, embora indique fenômeno da natureza, ele tem sujeito e é eu, né? Eu amanheci. Ou choveram tomates no candidato. Aí o verbo vai para o plural, porque vai concordar com tomates. Tomates choveram, que é também no sentido figurado, quer dizer que jogaram, né? Os tomates. Outro caso de verbo impessoal são os verbos fazer e haver indicando passado. Coloquei aí 2 exemplos. Faz 2 anos que estamos juntos. Uai, professora, não é fazem? Não, é faz, sempre faz. Verbo fazer com sentido de tempo passado, indicando o tempo, ele é sempre no singular. Então não importa se faz 1 ano, se faz 2 anos, se faz 100 anos. É sempre faz. Faz 2 anos que estamos juntos. Então esse verbo é impessoal, não tem sujeito, deve ficar, portanto, no singular. Então se você olha para essa oração, oração sem sujeito ou sujeito inexistente. E isso aconteceu há 3 anos. Aí eu tenho 2 verbos, né? Mas eu só grifei aí o verbo haver, indicando o tempo, que é impessoal, também não tem sujeito. Agora, no caso de isso aconteceu, o sujeito do verbo aconteceu é isso, certo? Sujeito simples. Verbos ser e estar, indicando tempo ou clima. Era outono ou está frio hoje, também não tem sujeito. E por fim o verbo ser, indicando horas, dias e distância. São 2 horas e de São Paulo a Pouso Alegre são 200 quilômetros. O verbo ser, indicando horas, dias e distância, é uma exceção entre os verbos impessoais e ele sim pode ir para o plural, concordando aí com o número a que se refere.